Olá, aquarianos! Vamos fazer a sua tiragem da segunda semana de abril. Começa dia 6, segunda-feira, depois da Páscoa. Vou te lembrar que essa é uma tiragem coletiva, intuitiva, ela pode ou não ressoar com você, então pega só o que te servir, tá? E também ela vai poder estar espelhada na energia de alguém que você lida ou que você pensa muito. Então, se você achar que eu estou falando da outra pessoa, fica à vontade para inverter os papéis, tá certo? Então vamos lá, vamos começar pegando a sua energia da semana. Energia dos aquarianos, a próxima semana de abril. Energia dos aquarianos. Energia dos aquarianos. Dois de ouros. Entender aí por quê. Olha, pelo que está contextualizando aqui, a gente está falando de uma família ou de uma relação concreta, tá? Mas eu vou começar por aqui. Dois de ouros, ele é uma carta de se adaptar às situações, porque você equilibra as situações. Então, ele fala muito de malabarismo, de você equilibrar várias coisas ao mesmo tempo para tudo continuar funcionando. Então, pode ser situações, responsabilidades, emoções, sentimentos, tá? Mas também ele fala de se adaptar às situações, porque você está lá, tentando se acertar, tá? E aí nós temos três cartas aqui, olha, a estrela, o 10 de ouros e o rei de ouros, né? O 10 de ouros e o rei de ouros me mostra muito uma relação aqui, porque temos 10 de ouros, né? Que fala de família concretizada, então nós estamos falando de pessoas que vivem em família, ou que já se casaram, ou que pelo menos moram juntos, tá? E nós temos um rei de ouros que mostra prosperidade, mostra valor, mostra estabilidade também, assim como o 10 de ouros, tá? Então, me mostra uma relação muito concreta, muito bem estabelecida, tá? E nós temos aqui uma esperança, um otimismo, uma fé no futuro, tá? Que me parece muito assim. Estou equilibrando várias coisas, posso estar com problemas, inclusive, tendo que, né, me virar nos 30, mas a minha fé, o meu otimismo é que isso não faça com que a gente se separe ou desestruture uma coisa que está muito bem estruturada, tá? Vamos entender um pouquinho mais. Vamos pegar aqui os desafios. Gente, vocês sabem que conforme eu vou tirando as cartas, vão se formando cenários, né? Então vamos lá, tem que ficar até o final para saber se encaixa com você ou não. Vamos lá. Desafios. 10 de paus, né? O que, lembra que eu falei? Você tem que estar tendo que se virar nos 30. O 10 de paus fala disso, de alguém que está sobrecarregado, tá? Então, o seu desafio é o quê? Conseguir carregar esse monte de responsabilidade nas costas, ou seja, conseguir realmente fazer essa adaptação, esse malabarismo, esse equilíbrio entre muitas coisas que você está tendo que lidar. É um desafio para você, e ele está te mostrando isso, realmente está te pesando, tá? Mas eu vejo muito uma coisa assim, que se você olhar para isso com planejamento, com as coisas que você faz com planejamento, talvez você consiga fazer com que as coisas fluam melhor, tá? Nós temos aqui o oito de paus e o mundo. O oito de paus é o fluir, o evoluir, ele fala muito de velocidade, fala muito de coisas rápidas, acontecimentos rápidos, comunicações rápidas, mas tá vendo que é uma carta que tá fluindo, os golfinhos, o navio, eles estão indo em alta velocidade ali no mar, mas eles estão indo, né? Não tem nada impedindo, nada bloqueando, é uma fluidez, tá? E o mundo, ele fala muito sobre você completar ciclos, né? Então, talvez você está precisando aí fazer de um monte de coisa, aturar um monte de coisa, se responsabilizar por um monte de coisa, mas que isso vai ter um fim, isso vai se concluir, isso é uma fase, tá? Mas as coisas vão fluir até o final desta fase, né? Isso tudo vai terminar se você conseguir planejar as coisas melhor, tá? Então pode ser uma falta de planejamento. Então, ao invés de você ficar remediando, se adaptando, ele está dizendo para você se prevenir. É aquilo, melhor se prevenir do que remediar, né? Tem o ditado. É meio isso, tá? Mas ele está dizendo realmente que você vai ter que lidar com muita coisa mesmo, mas que se você der uma olhada melhor em como fazer tudo isso, as coisas vão acelerar e você conclui as coisas mais rápido, tá? Essa fase, tá? Mas tem um receio, não é um receio, é uma confiança de que isso não vai abalar sua estabilidade, né? Então, não é uma energia ruim, tá? Mesmo que seja sobrecarregada, você tem muito uma energia de não vai dar tudo certo, eu dou conta, tá? Ainda que seja difícil. Então, vamos lá, vamos pegar melhores atitudes.
Melhores atitudes do aquariano. Olha, o 5 de paus, tá? 5 de paus é uma briga que pode ser interna, pode ser externa. De novo, a gente está falando de estabilidade aqui, tá? Então, assim, a sua melhor atitude é o 5 de paus, né? O 5 de paus fala sobre conflitos internos ou conflitos externos, mas independente se é interno, se é externo, a sua melhor atitude é enfrentar esse dragão, esse dragão, tá? É ter força para saber que vai ter luta, vai ter conflito, mas que você tem que enfrentar os conflitos que vierem, tá? Não tem jeito. A gente poderia falar que a sua melhor atitude é evitar? Poderia. Porque sair dessa energia? Poderia também. Mas caso você. Como eu tô vendo que você realmente está no seu desafio, que você tem que carregar tudo isso, né? Ou tem que aprender, pelo menos, a aliviar, né? Porque aquela coisa da fluidez e do planejamento pode ser. O seu desafio é saber planejar para aliviar essa carga para as coisas fluírem, certo? Mas, de qualquer forma, existe aqui uma luta para que isso aconteça, tá? E eu tô vendo muito assim, olha, nós estamos vendo de novo a estabilidade, já tinha saído o rei, agora saiu a rainha de ouros e saiu o quatro de paus, que também fala sobre coisas estáveis, a gente fala de base, né? São quatro estacas, então é uma base, um alicerce, né? Então é um apoio, tá? Então a gente tá vendo de novo falando sobre estabilidade, sobre coisas concretas, né? Coisas ali que te dão apoio de alguma forma. E só que a gente tem um oito de pau, um oito de espadas, desculpa. Um oito de espadas fala sobre confusão mental, você pensar muitas coisas ao mesmo tempo, tentar soluções e não conseguir encontrar soluções para algum problema, para alguma situação, tá? Então a gente vê que existe aqui, nós temos de novo, então, a estabilidade e uma preocupação, um pensamento constante sobre o que fazer. Talvez seja por isso que você entre tanto em conflito interno, tá? E aí o seu conselho, que a sua melhor atitude seria evitar isso, né? Tentar sair disso, porque você tem pessoas que podem te apoiar, te ajudar. Nós temos pessoas confiáveis aqui na sua vida, que enxergam valor em você, que você valoriza, né? E que podem ser sua base, o seu apoio. Então, elas podem te ajudar a destravar esse bloqueio, a parar de conflitar tanto. Esse pode ser sua melhor atitude, né? Meio que confiar em quem está perto de você que pode te apoiar, tá? Para você sair desse energia do cinco de paus. E vamos para o conselho. Conselho. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha, uma hypada, aquilo lá que vocês já sabem. Também não se esqueçam que quem comenta mais ganha o bônus de amor no meio da semana, hein? Gêmeos sempre ganha de vocês. Vocês disputam só com os signos de ar, né? Gêmeos e Libra. Então, os aquarianos estão precisando se engajar aí. Vamos lá. Conselho. Papisa. Papisa é o seu conselho. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Olha só. Eu estou entendendo o seguinte aqui. Papisa fala sobre silenciar, fala sobre segredos, mas fala sobre muito de intuição, tá? A Papisa é aquela que conhece a si mesma, que sabe do seu interior, né? Ela se conhece, tá? E aí eu tô vendo aqui isso como um conselho, por quê? Porque eu tô vendo muito que você se conhecendo, você sabe que talvez você esteja querendo manter coisas como era no passado. Sabe quando você sempre fez a coisa de um jeito? E você é muito apegado a isso? Porque assim, o Seis de Copas, ele fala de passado, fala de nostalgia, de boas memórias, mas eu não estou entendendo aqui que são pessoas, eu estou entendendo que é uma situação, tá? Que você está lidando, são muitas responsabilidades, que tem pessoas perto de você que são sua base, que são estáveis, você tem relações estáveis, né, valiosas, tá? E não é uma nostalgia sobre alguém, é uma nostalgia sobre um tempo, sobre uma fase, sobre uma forma de levar a vida que você é muito apegado, tá? O quatro de espadas, ele não fala de apego, seria o quatro de ouros, mas o quatro de espadas fala sobre estacionar, né? Sobre parar, é como se você tivesse parado no tempo, sabe? Você parou no tempo, de alguma forma aqui, por isso que você tá tão sobrecarregado, tá? E aí, ele tá aqui no conselho dizendo para você, talvez que você a solução é virar as costas para isso. Mas você sabe muito bem como fazer isso. Ou você precisa olhar para dentro para entender como fazer isso, porque parece que é uma coisa sua, porque isso aqui fala de inconsciente, isso aqui fala do que é profundo, né? E aquilo que é inconsciente normalmente foi aquilo que a gente aprendeu, né? Então sabe aquela pessoa assim, ah, eu sou perfeccionista porque meu pai era muito rígido, né? Então é difícil você deixar de fazer as coisas com perfeccionismo.
Por quê? Porque isso está profundamente ligado a quem você é, porque você se moldou dessa forma, né? É uma crença? É. É uma ferida? Também. Mas ainda assim é uma coisa sua. Não tem necessidade, de fato, de você ser perfeccionista. Você é porque é uma coisa sua, entende? Então é como se ele falasse assim: olha, o passado já passou, você tem que deixar para trás. Você está parado no passado, você tem que deixar isso para trás, tá? Me parece muito uma situação aqui que tem solução, que você pode contar com pessoas que você gosta, né? Que você pode aliviar e deixar as coisas fluírem melhor se você buscar apoio, tá? E se você largar a mão de certos comportamentos que têm a ver com o seu passado aí, tá bom? E leitura diferente, né? Vamos pegar aqui 5 cartas para entender um pouco melhor. O que que temos aqui para o aquariano? Temos aqui para o aquariano 6 de espadas. 6 de espadas é deixar algo para trás também, né? O sol, 8 de espadas, rainha de paus e rei de paus. Tá vendo? A gente tá falando de uma relação concreta aqui. Então a gente já viu rei e rainha, né? Mas a gente tinha aqui, olha, o 10 de ouros, né? Então temos o rei e a rainha aqui, ó. Um casal muito forte. Então tá falando sobre coisas que você faz dentro da sua relação, na forma de agir na sua relação, que é muito rígida. Porque é muito apegada ao passado. E por ser muito rígida, você se sobrecarrega. É como se você fizesse tudo. Mas é por uma crença, entende? É por coisas que estão enraizadas em você. Eu dei o exemplo do perfeccionismo, mas pode ser querer fazer tudo em casa, ser você que toma a frente de tudo, né? Até porque tem essa coisa da liderança no rei e na rainha, né? De paus, essa coisa de tomar a frente de tudo, fazer tudo, de repente está tudo nas suas costas, você fica sobrecarregado, pode ser, tá? Lembra que eu falei que o 8 de espadas é uma prisão mental que você vive que te coloca em conflito? Olha aqui de novo, ó. O 8 de espadas, de novo aqui te mostrando. Você fica pensando muito, 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 é por isso que você entra naquele 5 de paus, que é justamente a sua melhor atitude é soltar isso, né? Parar de brigar internamente com as coisas, tá? E aí a gente tem aqui, olha, o deixar as coisas para trás. Essa carta fala sobre deixar o que é difícil, tumultuado, complicado para trás, para buscar algo melhor. E nós temos o sol, que é o algo melhor. Primeiro que você tem que entender isso, né? O sol fala sobre clarear. E a gente está falando sobre. Veio assim, inclusive, eu acho, né? Tá falando sobre clarear bloqueios, clarear crenças, clarear o que que é melhor para você, porque afinal de contas você tem que fazer essa transição, tá? Porque você tem aqui uma pessoa muito parceira do teu lado, mas talvez a sua sobrecarga possa prejudicar a relação, né? Tem aqui uma adaptação, né? De ir levando e a estrela, lembra? Que é tipo como se você nem achasse que isso abala a sua relação. Então, pode ser você, de repente, carregando, enfim, tendo alguma atitude que você nem desconfia que está abalando a tua relação, mas pode estar abalando. E você, de repente, só precisa pedir ajuda, explicar para a pessoa está ali do teu lado, porque estamos vendo uma parceria aqui, tá? Então, é sobre isso, tá, gente? É sobre mudar alguma atitude aqui dentro de uma relação que pode estar causando algum tipo de bloqueio, algum tipo de confusão, e que é fácil de resolver, né? Basta você entender que você precisa deixar o passado para trás, né? Então é uma coisa enraizada, talvez você nem enxergue isso, talvez então buscar ajuda. A sacerdotisa em outros tarôs, inclusive nesse egípcio aqui, ó, sacerdotisa indica, por exemplo, uma psicóloga. É alguém que conhece profundamente o inconsciente, né? Então é você saber que isso está enraizado, que é profundo, que é inconsciente, mas você precisa encontrar uma clareza, entender sobre isso, né? Entender que é assim, que é por isso que as coisas funcionam assim, tá? Porque parece que pode sim dar uma balada aí. A princípio, teu parceiro é ponta firme, mas, né? Vamos ver aqui o que que eu posso pegar aqui para vocês. Eu vou pegar o egípcio, vai? Vamos ver o que que ele fala para vocês aqui. O que que nós temos para o aquariano? O que nós temos para o aquariano? Generosidade. O provedor é quem ajuda. Generosidade também, não é? Fragilidade. Já vou mostrar para vocês, tá? A incerteza, a inovação. Opa, tô desabando tudo aqui.
O intercâmbio fala de trocas, né? Vou pegar só mais uma. A recapacitação. Gente, é sobre isso, tá? Aqui, olha, a generosidade e o provedor. Provedor é quem provê, né? Então é quem dá suporte, né? Não estou falando só de dinheiro, dá suporte em todos os sentidos. É alguém que dá o suporte financeiro, mas dá a segurança, dá a estabilidade, né? Dá as coisas, prover o que é preciso dentro de uma relação. A generosidade é alguém que faz isso com amor, alguém que faz isso porque quer, tá? Mas nós estamos vendo que isso vem de uma fragilidade ou gera uma fragilidade. Então, se você, por exemplo, é a pessoa que faz tudo na sua casa, que se sobrecarrega, por quê? Você faz com amor. Não, eu faço com amor, eu limpo a casa, lavo o banheiro, lavo as roupas, lavo as cuecas, faço, sabe? Faz tudo dentro de casa por amor, porque isso é cuidar. Mas isso vai trazer uma fragilidade para essa relação. Vai ter uma hora que isso vai ficar pesado, por exemplo, tá? Se você é o perfeccionista, como eu falei, né, e você faz isso porque você vê sentido nisso. Tem uma hora que isso pode trazer um problema, né? Então, assim, a fragilidade mostra que o comportamento, ainda que tenha boa intenção, pode trazer um problema. Mas ela também pode falar da origem, né? É uma fragilidade interna, é algo aprendido na infância, por exemplo, tá bom? Aí nós temos aqui a incerteza, a inovação e o intercâmbio. Ó, a incerteza fala de dúvidas, né? Mas a incerteza também fala sobre você conseguir avaliar aquilo que é bom e o que é ruim. É uma falta de capacidade de você entender o que é bom e o que é ruim para você, por exemplo, na relação, que é bom e o que é ruim no comportamento que você tem. Então, a incerteza não é sobre escolher, mas é também como não saber. Você não tem certeza porque você não está vendo aquilo. Então, você não tem. Enfim, eu vou ler para vocês, gente, porque eu me embananei. Vou ler a incerteza para vocês, tá? Embananei muito, fica muito confuso. Ó, é isso que eu queria falar. A virtude humana da determinação, que a incerteza não tem, né? É. A pessoa não sabe que caminho seguir, incertezas, demoras, obstáculos, mistérios a solucionar, conflitos causados por terceiros e bloqueios. Bom, enfim, embananei mesmo, tá? Mas pode ser um bloqueio, né? Isso que a gente está vendo, da forma como você age, pode ser um bloqueio, enfim, passado, qualquer coisa nesse sentido. A inovação é uma nova forma de fazer as coisas, né? A inovação é quando você inova, é uma nova forma de fazer as coisas. A gente está falando justamente sobre isso. Você tem uma forma rígida de fazer algo que pode estar causando esse sobrecarga em você e que pode gerar um problema mais tarde, porque o tarot está te falando, vai, né, pede ajuda, você tem apoios, tem pessoas que podem te ajudar. E olha aqui, o intercâmbio, que é justamente a troca. Então, aqui, olha, é você fazendo tudo, né? O provedor e a generosidade. Aqui ele está te dizendo, ó, a nova forma de fazer é sendo equilibrado, é havendo uma troca, você não precisa fazer tudo, entende? Então é sobre isso que ele está falando, sobre a forma centralizadora de agir dentro de uma casa, de uma família, de uma relação, tá? E ele está te pedindo para olhar para isso, porque você está sobrecarregado e isso pode levar a uma fragilidade. Aí você fala assim: ah, mas é meu jeito, eu não sei ser de outro jeito. Aqui, que é a última carta. Recapacitação. Recapacitação é você reaprender a forma de fazer as coisas, é ser capaz de fazer diferente, né? É se recapacitar. Então é sobre isso, gente. É alguma coisa aí que vocês fazem de uma forma muito fixa, muito rígida, talvez vocês não percebam, mas você sente a sobrecarga, tá? E que você tem um parceirão do lado, uma parceiraça do lado, é só você dividir com a pessoa vai dividir com você, mas por algum motivo você acha que é você que tem que fazer, ou que é desse jeito que tem que fazer. E ele tá te pedindo para você reaprender, tá? Porque isso pode te levar a algum desgaste aí, tá? Eu vou pegar um conselho para a gente finalizar aqui, entender melhor, mas é uma tiragem geral, zona, assim, né? Gostei também. Tá saindo um pouquinho do óbvio, das brigas, reconciliações, aquela coisa que sempre sai, né? Vamos ver. Conselho pro aquariano. Oi, Dona Rosa Caveira. Olha, o corvo, a caveira, o inferno, a prisão, magias e feitiços. Bom, o que que eu tô vendo aqui? Primeiro, eu vou ler esse também para vocês, tá? Mas o corvo, você tá vendo que tem um corvo com o bico aberto e um com o bico fechado? Porque a gente pode estar falando de dois lados, né?
Da pessoa que domina uma situação, que dita regras, que está sempre com o bico aberto, ou a pessoa que se cala diante do outro, se submete, sabe? Pessoa submissa. Tá? Você tem que saber quem é você, tá? Aí a gente vê a caveira. A caveira fala de intuição, de raciocínio. O inferno fala de angústias, fala de mágoas, né, tristeza e aflições e preocupações, é muito parecido com a carta do Nove de Espadas. Nós temos a prisão, mostrando que o inferno é uma prisão, então mostrando que as suas preocupações, as suas aflições viram uma prisão para você em algum sentido. E magias e feitiços fala sempre sobre algo que alguém fez para você, tá? Então pode mostrar, sabe o que, gente? Olha, duro falar isso, tá? Mas aqui ele pode estar mostrando para você que se você fica quieta e se submetendo às coisas, ainda que você tenha ali a sua intuição de que deveria ser diferente, que as coisas não estão funcionando assim, se você simplesmente se submeter e se calar, o que você vive é um inferno, uma prisão, tá? Pode não estar assim agora, mas pode se tornar assim. E ele fala que com magias e feitiços, junto com o corvo, eu vejo muito como uma coisa feita, como que eu posso dizer? Eu não vou falar proposital, mas é uma forma manipulativa. É como se a pessoa, sabe aquela coisa do narcisista que no começo ele super te ama e fala: "Não, pode deixar, não, você não precisa dessa tua amiga, você não precisa mais trabalhar, porque eu faço, porque eu te amo e eu vou fazer tudo por você, e você é a minha prioridade, não sei o quê", e você vai se submetendo, né, fazendo ali o que você não deveria fazer, mas você não vai percebendo que as coisas estão indo por esse caminho, e quando você vê, você está vivendo uma grande aflição e um grande isolamento também, você está aprisionada no inferno, porque alguém trilhou esse caminho, construiu esta prisão para você. É isso que ele está falando. Tem aqui, né, de alguma forma, você tem que perceber que você está criando uma prisão ou que alguém está criando uma prisão para você. Pode ser que você criando uma prisão para você mesmo, tá? Você, de repente, tomar a frente de tudo porque você quer lavar o teto, o chão, o banheiro e passar as cuecas do outro, né? E você tá tomando a frente de tudo, então você tá transformando a sua relação numa prisão sem perceber e tá ficando sobrecarregado, tá? E porque você toma a frente de tudo, então você é o bico aberto, né? Ou você pode estar se submetendo a alguém que, de alguma forma, ali manipula uma situação propositalmente ou não para você, no final das contas, se sentir aprisionado, se sentir ali numa aflição danada, né? Na ansiedade, na angústia, e no final isso, na verdade, foi construído para você. Então temos a caveira aqui como intuição e raciocínio. Ele está falando, tenha clareza do que está acontecendo, porque a princípio não parece que está acontecendo nada grave. Mas o que ele está te falando é que vai levar à fragilidade. Lembra, ó, fragilidade é a torre, ó. É a carta da torre, tá? Então, assim, é algo como se algo tivesse começando, se formando. A princípio não parece que é um problema, mas o que ele está te alertando é que neste caminho a coisa vai virar um problema, tá? Então, é para você ter atenção, conseguir identificar isso, tá bom? É mais ou menos isso aí. Acho que foi um bom conselho no final, né? A gente acha que não é nada sério, assim, quando a gente vê, é um alerta importante para a gente seguir, né? Então é isso, tá, gente? Se precisarem de mim, na descrição desse vídeo tem um link que vocês caem direto no meu WhatsApp, tá? E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar e até a próxima tiragem.